Fala pessoal, vamos para mais um vídeo de lógica de programação na prática e nesse vídeo nós vamos começar a ver sobre vetores, né? Vamos entender o que é isso, tá? O que nós vimos até agora? Vimos até agora então o tipo de dados, variáveis constantes, entrada e saída de dados, estrutura de decisão com sei, se, não e o escolha. Vimos também estruturas de repetição, o nosso para, faça, o enquanto e o repita. E agora nós vamos para os vetores, tá? Que é estamos aí já na reta final dos elementos de lógica de programação, né? Então vamos lá para os Visual G para trabalhar com isso na prática, tá? Então antes de eu declarar e criar um vetor aqui na prática, eu vou falar um conceito do vetor, tá? O vetor nada mais é que uma variável no qual ela consegue armazenar vários valores dentro dela. Então, um vetor é como se fosse um trem, né? Então, imagina um trem com seus vagões, né? O trem é a variável e cada vagão, né, a gente consegue armazenar um valor dentro de cada vagão. Então, o comportamento do vetor na lógica de programação tem muito a ver com essa analogia do trem, tá? Uma questão que o vetor tem é o seguinte, né? Ele se chama, na verdade, um outro nome que a gente dá para ele, que eles são estrutura de dados homogêneos. O que isso significa? Que os dados que ele vai armazenar, as informações que ele vai armazenar, elas devem ser do mesmo tipo. Então, quando eu crio um vetor, ele obrigatoriamente tem que ter um tipo, né? Tem que ser do tipo inteiro, ou do tipo real, ou do tipo caractere, e por aí vai, né? Eu vou criar um vetor aqui no nosso Visual G, que é um vetor de números, tá? E como é que eu declaro um vetor? Eu falo que é um vetor, eu preciso dizer quantas posições esse vetor tem, tá? Então vamos supor aqui que esse meu vetor vai ter até 4 posições, tá? E eu indico o tipo dele, né? Então, vetor de 4 posições de inteiro, né? Então, o tipo do vetor vai ser inteiro. Então, nesta variável números aqui, ó, eu vou conseguir armazenar de 1 a 4 valores do tipo inteiro, tá? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço para botar em cada vagãozinho, cada caixinha, né? Basta eu declarar o nome da variável e depois eu digo qual posição eu quero enfiar, botar o valor que é do tipo inteiro no vetor. Então vamos supor aqui, na posição 1 eu quero botar o valor 10, na posição 2 eu quero botar o valor 5, na posição 3 eu quero botar o valor 1 e na posição 4, por exemplo, eu quero colocar o valor de número 8 aqui, o valor 8, tá? Se eu for executar esse cara, o que vai acontecer, né? No programa nada, mas se a gente for ver nas variáveis armazenadas aqui no vetor, ó, ele vai ver que na posição 1 veio 10, na posição 2 veio 5, na posição 3 veio 1 e na posição 4 veio 8, tá? Ah, professor, mas quando que eu vou usar o vetor então, né? Por que eu precisaria armazenar várias informações dentro de uma única variável, né? Tem várias funcionalidades do vetor, né? Vamos supor que tu quer armazenar, tem um programa que tu quer fazer que quer armazenar as notas de determinado aluno, né? Ah, o aluno tem 4 notas, eu quero armazenar essas 4 numa única variável. Você poderia usar o vetor. Ah, eu tenho estou fazendo uma venda e eu quero armazenar o código dos produtos que foram vendidos. Então, tu poderia ter uma variável de venda e dentro de venda ter várias posições e cada posição seria um dos códigos do produto vendido. Enfim, tem uma infinidade de funcionalidades que a gente usa o vetor. Vamos ver agora na prática como é que a gente pode estar brincando. No caso, a estrutura de repetição para faça, ela anda meio que junto do vetor, por quê? Porque como são estrutura com várias posições, para eu não estar repetindo o código, né, eu posso utilizar uma estrutura de parafaça, por exemplo, para fazer uma leitura. Eu vou criar aqui um vetor de 1 até 3 posições de real, né, que vai armazenar notas de um aluno, por exemplo. O aluno tem 3 notas, eu vou armazenar as 3 notas. Eu vou criar uma variável do tipo inteiro para o meu parafaça, e eu posso criar um parafaça aqui, ó,
que vai para i de 1 até 3, faça. Eu posso, deixa eu digitar o fim para aqui, eu posso criar um mecanismo mais ou menos assim, ó. Escreva, digite a nota número i, aqui vamos, número i. Leia notas na posição i. Então, o que vai acontecer esse código que eu fiz? Eu fiz um para-faça, no qual ele vai fazer a leitura de 3 notas, né? Então, ele vai ler a nota 1, nota 2 e nota 3, né? Ele vai repetir, e ele vai armazenar dentro de um vetor. Então, olha só que interessante. A gente pode manipular esse cara aqui. Opa, tem um D a mais aqui, ó. Tem um D a mais aqui que passou batido. Vamos rodar agora vai. Digite a nota número 1. Então eu posso botar que o aluno tirou 8,5, 8,5. Digite a nota número 2. Depois o aluno foi bem, tirou nota 10. E por fim, no projeto final ali, a nota 3, ele passou meio que raspando, tirou 7, tá? O que acontece? O meu programa, ele fez essa leitura de forma dinâmica no meu vetor, ó. Então, na posição 1, aqui, ó, ele armazenou 8,5. Depois, na posição 2, ele armazenou 10. Na posição 3, ele armazenou 7. Então, numa única variável, que é a variável notas, eu consigo manipular mais de um valor. Então, isso é muito útil, é muito interessante. Eu posso criar um outro para-faça aqui embaixo para escrever na tela, né? Ó, de 1 até 3, faça, escreva nota i notas i. Então, qual é a lógica de... qual é a lógica que eu fiz aqui, ó? Ele vai ter um para-faça que vai percorrer por 3 vezes, né? E para cada um ele vai escrever, ó, a nota 1 é tal, a nota 2 é tal, a nota 3 é tal, tá? Então vamos executar esse cara aqui para ver se vai funcionar. Executando, nota 1, 10, a 2, 9 e a 3, 8. Olha, ele escreveu, ó, a nota 1 é 10, a nota 2 é 9, a nota 3 é 8, tá? E com esse vetor, daí a gente poderia já aproveitar e fazer vários exercícios aqui, né? Eu poderia criar uma variável total do tipo real que somasse as notas digitadas, por exemplo. Eu posso pegar total, vou somando as notas, né? E posteriormente eu posso, depois que eu somei o total, eu poderia ter uma variável do tipo média, por exemplo, aqui, né, e conseguir fazer a média do aluno, né? Então, onde eu pego o total dividido por 3, eu tenho a média do aluno. Escreva L, média do aluno é média. Então, com para-faça e com vetor, eu já consigo fazer um monte de coisa legal aqui, usando a lógica de programação, né, na prática, que é o nosso vídeo, né, usando vetor, né. Então eu consigo digitar a nota número 1, 10, a segunda 7 e a 3 botar um 8.2, né. Ó, então a nota 1 é 10, a 2 é 7, a 3 é 8.2 e ele é média do aluno 2.73, que deu alguma coisa errada. Ah, deu alguma coisa errada aqui sim. Por quê? Porque o valor total eu não iniciei ali, né? Não iniciei o valor total, daí ele se perde, mas podemos botar aqui onde total ele começa com 0. Vamos ver aqui se vai funcionar. Ah, não, desculpa. Aqui eu viajei aqui, ó. Não estou somando total mais nota. Então a lógica que faltou é isso, né? Para eu somar, eu tenho que pegar o óbvio total mais nota i. Eu tinha esquecido isso aqui, por isso que a média deu errado. Executando esse cara, 10, 8, 7, ele acaba que fecha aqui com a média 8.3. Beleza, pessoal? Então, sobre vetor é isso, né? O vetor é como se fosse ali um trem com seus vagões, onde eu consigo armazenar vários valores
no único treino, uma única variável, né? Só que tem um porém, ela tem que ser do mesmo tipo, né? Então, um vetor, eu preciso ter um tamanho, né? O tamanho que ele vai ser, e os valores que vão ser armazenados dentro dele precisam ser do mesmo tipo. Tá bom, pessoal? Então, sobre vetor seria isto, e até um próximo vídeo. Até mais!